Vamos ler. Leia, 1, 2, 3. Por favor, peço vocês, gentilmente, a leitura foi ótima, mas vamos fazer mais uma vez, só para robustecer a nossa mente, o nosso coração. Vamos lá mais uma vez? 1, 2, 3. Então aqui nós temos aqui um texto. A dúvida de quem está falando sobre isso? Quem está falando aqui? Não há dúvida. Quem está falando esta palavra profética, dirigida, direcionada, segura, é o próprio Jesus. Jesus, ele reúne os discípulos e lhes dá uma palavra forte, contundente. E ele demonstra com essa palavra a importância de cada um dos discípulos. E eu quero dividir esse texto aqui em, no mínimo, 3 partes. A primeira delas: não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós. Essa é a primeira parte desse texto que eu quero separar. Eu sou um escolhido. Diga, eu sou escolhido. Jesus está dizendo aqui com todas as letras, para que não haja dúvidas. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de escolhê-lo. É Ele que nos escolhe. Agora, preste atenção. Essa escolha aqui não é uma escolha de aceitação. Essa escolha aqui é uma escolha de compromisso. Diga, compromisso. Não é meramente aceitação. Eu te aceitei. Não. Isso aqui é uma escolha de compromisso. A escolha dos discípulos, primeiro, ela se origina no coração de Deus. Vou repetir. A escolha dos discípulos nasce inicialmente no coração de Deus. E essa escolha, ela é tão segura que ela tem o objetivo de cumprir o quê? Um propósito divino. Repita após mim, essa escolha divina tem o propósito de realizar um projeto divino. Veja que a escolha é divina, porque ela nasce no coração de Deus. E o objetivo dela é passar pelo campo físico, que somos nós, mas o objetivo é traçar e realizar e cumprir um propósito divino. É importante deixar claro que primeiro foi Deus quem nos amou. Pode ser mais claro, pastor? Sim.
primeiro foi Deus quem nos amou. O amor primeiro veio de Deus. E Ele nos ama. E a partir desse amor que Ele declara em nós, Ele nos elege. Eu sou um eleito. Você é um eleito. Nós somos eleitos. Nós fomos eleitos. Não para um cargo eletivo que se cumpre 4 anos e depois para deixar de existir por não ter sido reeleito. Não! Essa eleição é para a vida eterna. É para o propósito divino. Quem está me entendendo, diga amém. Não quero ninguém com cara de derrotado aqui essa noite. Você está cansado? Também estou. Eu trabalhei hoje. Estamos cansados. Mas eu não posso deixar de dar a Deus o meu melhor essa noite. Então ninguém com cara de derrotado. Levante a cabeça. Até porque você é um eleito do Senhor. Vamos pensar juntos. Jesus elege 12 homens, Lucas. Elege 12 homens para a salvação, para a santificação e o mais importante, para a realização da sua obra aqui na terra. Diga após mim. Jesus, primeiro, escolhe 12 homens para a salvação. Eles primeiro tinham que entender o propósito da salvação. Depois, eles tinham que entrar no caminho da santificação. Diga, santificação. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Se nós queremos realizar o propósito de Deus, nós temos que andar no caminho da santificação. Depois que entendemos o propósito da salvação, entendemos o caminho da santificação, agora nós temos o caminho da realização da sua obra. Deus me escolheu. Deus me escolheu. E Júlio, não pode ter dúvida, Marlo, isso na nossa mente, no nosso coração. Porque quando nós não temos essa certeza, como líderes, nós tropeçamos, deixamos que a dúvida fale mais alta do que a certeza de termos sido eleitos, e começamos a fazer os nossos pré-questionamentos. Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que o objetivo de Deus era que eu estivesse aqui dessa forma? Porque a dúvida falará mais alto que a certeza, quando eu não tenho convicção que eu sou eleito. Coloca aí para mim, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leiam. Mas devemos, irmãos amados do... Vai. Agora vamos entender esse negócio aqui. Antes mesmo de tudo, Deus já tinha eleito cada um de nós que estamos aqui. Antes de você nascer, Ele já tinha eleito. Olha lá, desde o princípio para a salvação. Agora, você tem que entender esse negócio. O que é esse, pastor? Uma vez salvo, salvo para sempre? A eleição só terá eficácia
Se você entender que você precisa valorizar essa escolha, valorizar, reconhecer e não abrir mão dessa escolha. Você tem que valorizar, você tem que reconhecer e não abrir mão dessa escolha, independentemente do que te suceda, independentemente das questões que você tem que enfrentar, independentemente dos problemas que você enfrenta, tu tem que dizer: eu sou um eleito do Senhor e eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Eu tenho conhecimento que Ele me chamou, mas Ele não só me chamou, Ele me amou primeiro. Isso deixa Satanás confuso. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou. E querido, querida, Deus sabe exatamente quem nós somos, quem nós seremos. Peraí, gente, peraí. Ser eleito por Deus, segura essa frase aí, você gosta de anotar, Sueli. Ser eleito por Deus não exclui a capacidade humana da decisão. Ser eleito por Deus não exclui a capacidade humana de decidir. Quem entende, diga amém. Adão foi eleito para ficar dentro do jardim, comendo de tudo do bom e do melhor, sem precisar trabalhar, tendo toda a tranquilidade. Mas você ser eleito não exclui a sua capacidade humana de decidir. Por que não, pastor? Porque Deus, Ele colocou dentro do homem o livre-arbítrio. Diga, a decisão é minha. Pera, não. Repita assim: a eleição é dele, mas a decisão é minha. Isso é sério. Isso é muito sério. A eleição é dele, mas a decisão é nossa. Existem coisas que Deus vai... Deixa eu explicar aqui para isso não ter dúvida na mente dos irmãos. Eu quero que vocês pensem comigo. Existem pessoas que Deus escolhe para determinadas questões, que essa escolha ela vai ultrapassar a vontade do ser humano. Existem pessoas, determinadas pessoas, você pode ver na Bíblia que são questões pontuais, que Deus escolhe determinada pessoa e essa pessoa vai ter que cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, quando Deus, a sua aula de domingo, quando Deus leva Moisés lá no monte para o deserto, e lá no monte Deus apresenta ele na sarça para ele conhecer a Deus, que ele não conhecia a Deus ainda, ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas ele não tinha tido uma experiência direta com Deus. Aí Deus dá aquela oportunidade, coloca a mão no peito, ele coloca, tira a mão do peito, aí ele percebe que a mão está leprosa, coloca a mão de novo, tira a mão do peito de novo, a mão está limpa. O que você tem na mão? Tem uma vara, coloca no chão, a vara começa vira uma serpente, ele pega a vara de novo, aí ele começou a perceber que esse Deus dos seus pais era um Deus muito poderoso, e Deus ele estava se revelando para ele. Ele percebia que a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia, o fogo estava aceso, e ele ouviu uma voz que saía daquele fogo. Ele percebeu que alguma coisa muito poderosa estava falando com ele, e Deus diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Você vai ao Egito e você vai falar para Faraó para libertar o meu povo. Acabou o sofrimento, acabou a farra dos egípcios com o meu povo. Eu não. Quem sou eu para isso? Não, me deixa ele fora disso. Eu não tenho condições. E começou a colocar uma série
de justificativas. É o que muitas vezes eu vejo em muitas lideranças. Justificativas. Não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por isso, não posso por aquilo. Está sempre dando uma série de justificativas. E Moisés também deu as dele. Só que Deus o escolheu para um propósito definido. E essa escolha, quando Deus escolhe determinadas pessoas para determinadas funções, ele não tem como correr. Ele fez de tudo para correr. Nem falar direito eu sei. Eu sou gago. Eu tenho dificuldade na fala. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Você será minha boca e o seu irmão será a sua boca. Pronto. Eu falo para você, você fala para o seu irmão fala para o faraó. Mas você vai. A mesma coisa com Jonas. Eu não quero ir. Vai sim. Mas são coisas específicas. Específicas. Vamos lá? A escolha de Deus exclui a capacidade humana de escolha? Judas foi eleito? Judas foi eleito? Vamos, Judas foi eleito? Há dúvidas que... Ou você acha que ele chegou ali sorrateiramente, ninguém viu ele entrar e ele se misturou entre os discípulos? Foi isso? Como é que foi então? Foi eleito. Mas a eleição não exclui a capacidade de decisão humana. Quem decide é o homem. Quem decide somos nós. Nós que decidimos. Agora uma coisa é certa, Ju, servir ao Altíssimo é um privilégio. Servir a Deus é um presente. Se doar na obra, se deixar gastar na obra de Deus, é um prêmio que Deus concede a quem entendeu o amor e a sua eleição. Só os eleitos, diga amém. Só os eleitos, diga amém. Você que fala amém para dentro é porque tu não tem confiança que você foi eleito. Você está no meio. Você está no meio, qualquer coisa te derruba. Qualquer coisa te enfraquece. Qualquer coisa mexe com o seu emocional. Qualquer coisa mexe com o seu estado psicossomático. Qualquer coisa você coloca a culpa. Ninguém te elegeu. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para estar aqui. Eu até estou, mas não pedi para estar aqui. Capacidade humana. Você tem capacidade de decisão. Você decide. DDD. Decisões definem destinos. Tu tem que decidir se você reconhece ou não a sua chamada, se você reconhece ou não a sua eleição, se você reconhece ou não o quinhão de amor que Deus derrama sobre a tua vida. Você tem que decidir. E hoje é o culto da palavra, é um culto de confronto, que o primeiro a ser confrontado sou eu. Eu tenho que decidir, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou dando o máximo que Deus espera que eu dê? Ou será que eu apenas cumpro tabela? Essa pergunta todos nós que fomos eleitos temos que estar nos fazendo. Porque a salvação ela é conquistada todos os dias. A santificação é um dever nosso. E o propósito de Deus tem que ser cumprido, querendo Satanás ou não. Tem que ser cumprido, mas passa diretamente pelo seu crivo de admissibilidade. A decisão é sua. A decisão é nossa. Caramba, isso aqui é forte. Elis, a escolha de Deus por você não invalida a sua decisão.
A escolha que Deus faz apontando você não invalida a sua decisão. Esse negócio de escolha é... Bota aí Jeremias 1:5, por favor. Leiam. Eu não tenho dúvida dessa palavra profética de Jeremias. Ela é para mim e para você. Porque se Deus não tivesse, guarde essa palavra aqui, se Deus não tivesse nos escolhido, nós já estaríamos tragados na mão de Satanás. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor me escolhe, o Senhor me esconde. Não, eu estou aqui, não sei se você está entendendo. Quando o Senhor me escolhe, Ele me esconde. Nele ninguém toca, porque Ele tem um propósito a ser realizado. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que nós acordamos hoje? Sabe por que nenhuma bala perdida nos encontrou? Sabe por que nenhum projeto iníquo de Satanás veio destruir nossa vida? Porque Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele nos esconde, Ele nos protege. Estamos escondidos nele. Mas isso não invalida a sua capacidade de decisão. A decisão é sua. Que decisão é essa? Salvação. Já ultrapassamos. Peraí, pastora Patrícia, quando nós fomos eleitos, entendemos a eleição, ultrapassamos a fase da salvação. Diga salvação. Diga salvação. Já ultrapassamos a fase da salvação. Agora nós vamos para uma outra fase. Fomos eleitos. Já ultrapassamos. Entendemos o plano da salvação. Entendemos o plano da salvação. Entendemos que o Senhor nos escolheu para sermos salvos e vivermos eternamente. Oh, meu Deus, obrigado. Tem gente que não crê nisso aqui loucamente. Eu creio em cada palavra que está aqui. Eu creio que eu vou me encontrar com meu pai, com a minha mãe, com minha irmã. Eu vou me encontrar, eu vou ver Davi, eu vou ver Paulo, eu vou ver Salomão, eu vou ver Moisés, eu vou ver Elias, eu vou ver Eliseu. Mas prioritariamente eu vou ver aquele que morreu por mim, aquele que é o nosso melhor amigo. Eu vou vê-lo, esse que me esconde todos os dias dos meus inimigos. Ultrapassamos a fase da salvação. Agora vamos para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Texto original. Texto original 16. Vamos lá. Uma coisa é certa, você não me escolheu, foi eu que escolhi a voz. Eu nomeei. Aí Ele te nomeia, para quê? Para quê? Então já ultrapassamos a fase da salvação. Agora diga, serviço. Não, serviço. Melhor, serviço. 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 Serviço tem a ver com fruto. Para que vades e deis fruto. E o outro fruto permaneça. Por que não fala para que vades e deis frutos?
Por quê? Por que não fala para que vades? Parece que ali há uma quebra de preposição, não parece? Meus irmãos. Por que a gente não fala meus irmãos? Tem algumas que falam meus irmãos. Quebra de preposição. Está um pouco errado aí. A conjunção do verbo. Mas veja. Agora estamos falando de serviço. Para que vades e deis fruto. Por que fruto? Jesus está falando diretamente de quê? Quando ele fala de fruto. Bateu uma dúvida? Jesus está falando de quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quando a Bíblia diz que, quando Paulo escreve para a igreja de Gálatas, capítulo 5, ele diz: mas o fruto do Espírito mas o fruto do Espírito é amor. E o que vem depois é tudo derivado do amor. Venha comigo aqui. Venha comigo. Estamos pensando no texto bíblico. Vamos pensar juntos aqui. Nenhuma obra pode ser realizada com êxito na casa de Deus se não for banhada a amor. Se você vir para a igreja para realizar alguma coisa só com sentimentos de obrigação, de dever, não surtirá o efeito desejado, porque Deus não faz nada que não seja através do amor. Até quando Ele nos repreende, Ele está declarando sobre nós amor. Deus repreende e disciplina todo aquele que Ele ama. Amor. Jesus está ensinando aqui os discípulos: os frutos haverão depois que você entender o fruto maior, que é o amor. Agora nós temos que entender que se nós ultrapassamos a fase da salvação, agora é a fase do fruto, do serviço. E como é que eu consigo frutificar na obra de Deus? Versículo 7. Leia. E eu estou discutindo com o Senhor nesse texto. Entendeu, Pablo? Estou brigando com Deus nesse texto aí. Estou tendo uma discussão assim. Toda vez que eu vou orar, eu falo sobre esse texto. Toda vez que eu vou orar, eu falo desse texto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu não posso ficar pedindo nada a Deus na vida física, porque Deus tem me abençoado muito. Na minha casa Deus tem me abençoado muito. Mas o meu pedido é aqui. É aqui. Aí alguém pode dizer: mas está sendo ingrato. Nós acabamos de adquirir uma propriedade grande, com valor alto, e Deus ali demonstrou estendendo a sua poderosa mão para que nós obtivéssemos algo dessa grandeza. E havia uma desconfiança se realmente nós estaríamos não só de pessoas de fora, mas também de pessoas de dentro. É normal, e nós temos essa compreensão.
Mas se eu ficar acomodado e entender que do jeito que está, tá bom, eu não vou atingir aquilo que Deus espera que eu realize. Porque a acomodação é o próximo passo para quem se sente realizado. Acomodação, está tudo bem, salvos, sentados e sossegados. Acomodação. Mas ao contrário, não vos conformeis. Não vos conformeis. Ultrapassamos a fase da salvação. Agora me dirijo aqui aos líderes sobre serviço. Serviço. Qual é o nível de empenho e de energia que nós temos empregado na obra do Senhor? Considerando que a Bíblia diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. E o meu questionamento, Márcio, é esse: Senhor, o que está faltando para que as coisas aconteçam de forma mais ampla na tua casa? Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos vacilando? Onde é que nós estamos deixando de avançar? Será que nós estamos inertes, acomodados, acreditando que assim está bom? É isso que você pensa de reino de Deus? Nesse caso, senhores, senhoras, nós precisamos ser insaciáveis. Precisamos brigar conosco mesmo e dizer o tempo inteiro: eu sou escolhido para que o Senhor, através de mim, possa salvar muitas pessoas, transformar muitas pessoas, dar vida a muitas pessoas. Eu sou instrumento de libertação. Qual é o nível de envolvimento que nós temos tido com essa obra? E aí, precisamos servir. Diga: eu preciso servir. Tem gente que quer ser servido, mas não consegue servir. Tem gente que adora ser servido, mas não consegue servir. Tem gente que, se ele não estiver na frente, ele diz: com isso eu não me envolvo. Porque você não está na frente. Isso é reino de Deus. Quem entendeu o propósito do amor vai ajudar o outro, sem se preocupar em se autopromover. Eu tenho que aparecer, porque quem não aparece não é lembrado. Já ensinei aqui. Quem é escolhido nunca será esquecido. Você que é escolhido, você é protegido, nunca será esquecido. Você é escondido. Fica tranquilo, rapaz. Descanse. Eu estou fazendo vocês pensarem. O objetivo é pensar nesse texto. Agora vamos ver se... Leia mais uma vez o versículo 7. Leia mais uma vez o versículo 7. Leia. Hoje é dia 25 de novembro. Quer receber uma palavra profética? Quer receber uma palavra profética? Se você crer, se você entender
E se você realizar, Deus vai soprar tão favoravelmente na sua vida que você vai virar o ano vendo coisas tão grandiosas que vai dizer: não sou capaz, não sou digno de receber tal coisa. E você vai entender: isso tudo foi a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. Porque se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus está em você? A palavra de Deus está em você? A palavra de Deus está em você? Considerando que o Senhor é a palavra, Ele é a palavra, Ele tem que estar dentro de nós. Agora, veja se esse texto tem a ver com a parte C do versículo que nós estamos lendo. A parte C do versículo 16. Leiam. Não. Isso, a fim. Vamos lá, leiam. Mais uma vez, leia mais uma vez. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quem falou isso não foi Monteiro Lobato, não foi Paulo Coelho, não foi Vinícius de Moraes. Quem falou isso foi aquele que não pode mentir. Ele disse: eu vou te dar tudo o que você pedir. Tudo o que você pedir, Ele, o nosso Pai, irá te conceder. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga aleluia. Agora o segredo de tudo isso aqui. Tainara, Daniel, o segredo de tudo isso aqui é que Deus espera que o nosso fruto não seja passageiro. Deus espera que o nosso fruto não seja estacional. Na estação tal é assim, na estação tal é desse jeito, na estação tal é dessa forma. Não. Deus espera que o nosso fruto tenha capacidade de permanência. Diga: o meu fruto precisa permanecer. O meu fruto precisa permanecer. Permanecer. Qual é o maior privilégio? Se eu fizesse uma pergunta aqui acadêmica, quem responderia? Qual é o maior privilégio de ter sido eleito por Ele? É salvação. Mas com a salvação vem a proteção. Sabe por que Ele te protege? Eu falo isso porque isso acontece comigo. Sabe por que Ele me protege? Porque Ele tem um propósito divino comigo. Ele me protege porque Ele tem um propósito divino. Todo dia Satanás arma um monte de cilada contra a minha vida. E sabe por que nenhuma delas me atinge? Porque Ele tem um propósito comigo. Oh meu Deus, Ele tem um propósito comigo. Ele tem um propósito comigo. Peter, Ele tem um propósito com você. Ele tem um propósito conosco. Por isso que nós estamos em pé, respirando. Uns com mais saúde, outros com menos. Não tem problema nenhum. O importante é que você está vivo, está respirando. Sabe por que está respirando? Porque o propósito de Deus ainda está vivo dentro de você. Ele te elegeu, Ele te esconde. Ele te elegeu, Ele te protege. Ele só espera que a sua capacidade não seja de não valorizar essa eleição.
Diga aleluia. Só os eleitos. Me responda. Só os eleitos. Na tua casa aí também. Me responda. Só os eleitos. Só os eleitos. Me responda. Você reconhece e valoriza a sua eleição? Vou repetir a pergunta. Você reconhece e valoriza a sua eleição? O que você tem feito para demonstrar esse reconhecimento? O que você tem feito? O que você tem feito para reconhecer essa eleição? O que você tem feito para reconhecer essa eleição? Eu sou um eleito. E o que eu tenho feito? Eu sou um eleito. E daí? O que eu tenho feito? A parte ele já fez. Te elegeu, te protegeu, te escondeu. E aí? E aí? E aí? Te escolheu, te amou, te protegeu. E aí? E aí? Cadê o serviço? Cadê as realizações? Salvos, sentados e sossegados. Amado, eleito, escondido, protegido. Realiza, vai, realiza, realiza, vai. Parece que eu vejo os céus assim, torcendo. Realiza, vai, vai, Marcelo. Realiza, vai. Eu espero que tu realize. Vai, Marcelo, realiza, vai, Marcelo. Realiza, vai, Marcelo. Realiza, Marcelo. Antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Aleluia. E nos elegeu. Glória a Deus. Nos elegeu. Nos nomeou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez eleito, se você quiser realmente valorizar a eleição, a tua vontade é secundária. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Valorize a sua eleição. Valorize a sua eleição. Ele me amou. Valorize a sua eleição na sua casa. Valorize. Valorize. Me ama. Mais do que dar um aleluia, mais do que dar um glória a Deus. Me ama. Deixe que as suas atitudes demonstrem que você reconhece a sua eleição. Ele me amou. Oh, Ele Frutos. ama. Fruto que permanece. Ele Serviços que permanecem. me ama. Bendito seja o nome do Senhor pela vida de cada líder de departamento que está aqui.
eu rogo a Deus que os outros líderes que não estão aqui na terça-feira, que eles sejam incomodados pelo Espírito Santo. Que o dono da obra que os elegeu os incomodem para estarem aqui, recebendo a porção da palavra, de direcionamento, de entendimento, para que eles possam ultrapassar a fase da salvação e entrar na fase do serviço. Serviço que permaneça. Serviço que permaneça. Serviço que permaneça. Serviço que permaneça. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Espírito Santo, Ele me ama. se o Senhor nos concede o desejo do nosso coração, que haja uma inquietação entre nós, que haja uma inquietação entre nós, para que cada um aqui entenda que a gente pode dar muito mais do que estamos dando. A gente pode fazer muito mais do que estamos fazendo. Pedro demorou a entender isso, mas depois que entendeu, virou uma máquina. L. Moody dizia: Senhor, dá-me uma alma para que o meu espírito e a minha alma se sintam saciados. Preciso de uma alma por dia. Eu não entendi o porquê meu pai, todas as vezes que ia trabalhar, no ponto do ônibus, falava do amor de Jesus para todo mundo. Eu ia falar do amor de Jesus para todo mundo. No ponto do ônibus, do treinador de quadra ali em Vila Kennedy, ele ia para a fila e ficava falando: Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é salvador. Porque ele já entendeu o pó da salvação. Agora ele quer servir. Agora é serviço. Agora é serviço. Serviço. Que haja uma inquietação entre nós. Que o Senhor nos tire da fileira da acomodação. Que possamos estar voltados para fazer aquilo que Deus espera que façamos. Tira o que tem que tirar, Senhor. Mexa conosco. Mexa conosco. Tem aquele corinho que diz assim: como é que é o corinho?